Olá pessoal, aqui é o professor Wesley Pinto. Venho dar continuidade no canal 4 Minutos pela Vida, na sequência de vídeos sobre restrição do movimento da coluna. Nesse vídeo, nós vamos discutir especificamente de como restringir. Nós já conversamos dos conceitos, já falamos sobre os critérios, quando deve restringir e quando não deve restringir, com base em quais critérios reconhecidos internacionalmente, e depois que você tomou a decisão de restringir com base no Nexus, ou com base no CCR, ou com base num protocolo específico da sua instituição, no Marshall, ou algum guideline específico, agora precisamos decidir com quais preferências, quais dispositivos nós podemos abrir mão nesse momento. E aí, cabe uma outra discussão. Nesse primeiro momento, existem três perguntas fundamentais. Como eu devo extrair a vítima da cena? Se ela estiver dentro do carro ou no chão, podem ser tomadas de decisão diferentes. Como eu vou transportar essa vítima, vai ser o próximo vídeo. E o último vídeo, como eu vou transferir o doente do atendimento pré-hospitalar para o intra-hospitalar. Então, partindo do princípio que eu quero tomar a decisão de como extrair a vítima da cena, e essa cena é um tipo de extração de salvamento veicular, por exemplo, um incidente envolvendo um veículo automotor, e aí os conceitos de salvamento veicular são importantes. Você do APH, mesmo que não seja do Corpo de Bombeiros, você sendo do SAMU, por exemplo, você tem que entender dos conceitos básicos de salvamento veicular. E aí eu cito o Rubens, Sargento Rubens, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que readaptou esse infograma com muito carinho e é um cara, um grande estudioso sobre o assunto, um cara que eu admiro e que gosto de estudar os materiais que ele prepara, porque realmente são coisas sérias e com base em evidência científica. Nesse infograma, ele nos traz 4 possibilidades de retirada da vítima ou de extração da vítima de dentro do carro. A mais grave, ou a mais emergente, ou a mais que precisa de ser mais rápido possível, é a retirada imediata, também chamada em alguns estados como retirada de emergência. É aquela vítima que tem risco imediato à vida, em razão do seu estado clínico ou da presença de ameaças. Ameaças ou para a vítima ou para a equipe. Aquela vítima onde a cena está insegura, muito insegura, que você não consegue controlar, ou aquela vítima que já está em parada cardiorrespiratória. Cito alguns guidelines, como o guideline da Dinamarca, que é baseado, por exemplo, no guideline da Noruega. Eles dizem que, nesse caso, na retirada imediata ou na extração imediata, eles nem ensinam como os profissionais devem fazer. O mais importante é retirar do carro, porque se envolver muita técnica, corre o risco de não fazer no tempo certo e colocar a equipe em risco ou perder muito tempo numa vítima que já está em parada cardiorrespiratória. Então esse é o conceito da extração imediata. Na extração rápida, muito citada, por exemplo, no PHTLS e em outros cursos desses internacionais, é um paciente com um estado clínico crítico, um paciente que nós chamamos aqui instável hemodinamicamente. Você fez a avaliação primária, percebeu que ele está com instabilidade hemodinâmica e aí detalhar a extração dele no salvamento veicular pode perder muito tempo, até entre 10 e 15 minutos. Então, é interessante fazer a retirada rápida, ou pelo banco do motorista, ou pelo banco do carona, idealmente pelo banco do motorista, mas se caso não tiver como, pode ser retirado pelo banco do carona também. A ideia é que ele seja girado de forma alinhada, cabeça, pescoço e tronco para a prancha e depois ser removido daquele local onde ele estava. Em seguida, nós temos a retirada controlada. Essa é para uma vítima estável, né? Uma vítima verde que ela tem até algumas lesões, mas chegou-se à conclusão que ela precisa ser retirada, ela não consegue sair por meios próprios e o ideal é que ela seja retirada pelo menor ângulo, ou seja, pelo ângulo onde o pescoço, a cabeça, pescoço e tronco não vai se movimentar, pelo ângulo zero. O ângulo zero não necessariamente é o ângulo do carro, e sim o ângulo onde o pescoço da vítima e a cabeça vai encontrar com a prancha. Se esse pescoço e essa prancha não tenha movimento nenhum de angulação para ir ao encontro da prancha,
e aí sim é a melhor opção. Na maioria das vezes, na vítima que está sentada de maneira correta no banco do motorista, o ângulo zero pode ser pelo o porta-mala ou pela frente do carro, pelo para-brisa. Vai depender das opções naquele momento, de acordo com a cinemática do veículo, como o veículo está. A outra opção são as retiradas a 30 graus, 60 graus e até mesmo 90 graus. Vai depender de quais opções você tem. Eu consigo retirar 0 grau, é a melhor opção. Eu não consigo retirar 0 grau de maneira alguma, eu só posso sair a 30 graus, é a segunda opção. Depois a terceira melhor opção, 60 graus. E por último, a de 90 graus, sabendo que nós vamos manipular muito essa vítima. E aí a de 90 graus está próximo do que seria a retirada rápida. A outra opção é a autoextração assistida ou autoextração controlada, supervisionada. Na verdade, essa é uma vítima estável, consciente, não encarcerada, mediante a orientação do profissional, ela vai seguir algumas técnicas, ou seja, é uma vítima que está compreendendo tudo e está calma. Essa é a melhor opção. Ela tem ciência do que tem que fazer, ela entendeu e está concordando. Dá para ela fazer a saída controlada com base no que você está orientando e reavaliando o tempo todo. No nosso curso a gente ensina o passo a passo. Lembrando que a autoextração, já que é uma vítima mais estável, vamos começar pela autoextração, ela não é uma invenção, é uma técnica validada. Por exemplo, temos um grande estudioso, que é o Dr. Mark Dixon, na Irlanda, que validou com pelo menos 3 estudos o uso da autoextração, utilizando análise da biomecânica em várias técnicas e percebeu, por exemplo, que a autoextração é a que menos manipula a cervical, que tem torção ou tem lesão, possibilidades de lesão, do que mesmo técnicas como nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, ou utilizávamos nos últimos 10 anos, que é a utilização de um dispositivo de coluna, como o CAD. Então, a autoextração está validada. E em outros guidelines também, o consenso americano sugere a possibilidade da autoextração, vários manuais americanos têm a técnica descrita, o guideline da Dinamarca, o guideline da Noruega, o guideline da África do Sul. Então, vários estudos já demonstram a autoextração como uma boa opção. Existia um mito ou uma discussão que a autoextração tinha que ser com colar cervical. E aí esse estudo é bem interessante, onde o Mark Dixon também participou, onde eles compararam a autoextração com colar cervical e sem o colar cervical. E perceberam que não há diferença alguma. Eu, por exemplo, utilizo muito a autoextração sem o colar cervical. Então, o passo a passo da autoextração, no nosso curso a gente discute muito isso, tanto no curso prático que eu participo, quanto no curso online, tem o passo a passo, mas o primeiro passo, depois de todas as técnicas de salvamento veicular serem estabelecidas, a abordagem à vítima, mantendo ela olhando sempre o para-brisa, pode ser que, se você tiver a possibilidade de ter um outro profissional fazendo o alinhamento do pescoço pela frente, até você fazer todo o exame e depois liberar, é uma opção importante, ok? Então, depois do exame primário, há uma tomada de decisão sobre a autoextração. E aí é discutido com o doente, é orientado o doente como seria a saída. A primeira saída seria com a perna e o braço esquerdo, depois ele ia rodar o corpo já com o braço direito e a perna direita para fora do carro. Depois a vítima se levanta. Nesses pontos todos você pode e deve reavaliar déficits neurológicos e alteração do nível de consciência, ou piora da dor, ou aparecimento da dor. A vítima dá 3 passos para frente, uma maca chega próximo dela e ela é orientada a sentar e manter-se em decúbito dorsal em ângulo zero. E aí sim utilizamos o colar cervical e o head block, e passado aí os tirantes da maca. Por que então, Wesley? Se ele sai sozinho e depois ele tem que ser transportado com uma restrição de movimento da coluna completa. Lembre-se que a autoextração, a retirada rápida, a retirada controlada e a retirada imediata, elas são técnicas para tomada de decisão de como retirar a vítima da cena.
e não se deve ser feito restrição completa ou não. Ali nós já decidimos que a vítima precisa de restrição completa, ok? Senão ela fazia uma extração ambulatorial, ela saía e andando até a ambulância. Então, ela precisa ser restringida até a chegada do hospital. Só que, para o bem dela, ela consegue sair sozinha. Só que, na hora de ir para o hospital, ela já não controla mais sozinha a manipulação do seu pescoço e cabeça e tronco. É o motorista, o condutor, na verdade, da ambulância, é que está freando, acelerando, desacelerando, fazendo curvas. Nesse momento, ele precisa ser restrito, ok? A retirada em ângulo zero tem vários estudos. O salvamento veicular, principalmente o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles se empoderaram desse assunto e existem várias técnicas. Existem competições hoje no mundo discutindo o salvamento veicular e focado na retirada no ângulo menor e de possivelmente o ângulo zero. No Brasil, a minha referência é o professor Ednei Fernando, que aqui nós citamos o artigo dele publicado na revista Emergência, e no nosso curso do STAP foi o professor que orientou as retiradas em ângulo 0, 30 graus, 60 graus, com base nos conceitos de salvamento veicular. Percebam que na retirada em ângulo 0, cabeça, pescoço e tronco se tornaram alinhados para manter essa vítima com o mínimo risco possível. Na retirada rápida, 90 graus, é aquela retirada onde a vítima está instável. Ela é proposta em alguns guidelines, por exemplo, no guideline da Noruega, onde o tempo é crítico para essa vítima, e aí você faz uma restrição minimalista. Pode ser feita a retirada rápida ou a 90 graus, utilizando no mínimo 3 socorristas. Aqui, nesse vídeo, nós temos 4 profissionais. Então, se tem 4 profissionais, existe a possibilidade de ter uma técnica mais apurada, mas dá para fazer com 3 profissionais de maneira bem feita. O panchamento em pé, conhecido, entre aspas, como panchamento em pé, a imobilização da vítima de trauma que está em pé, foi utilizada por muitos anos. De 2015 para cá, ela já não é mais sugerida. O ITLS da 8ª edição não recomenda, inclusive, que seus instrutores orientam a imobilização em pé. O protocolo, o guideline de coluna cervical, de imobilização da coluna cervical da África do Sul, inclusive, também não recomenda o uso da prancha em pé e, inclusive, orienta 2 tipos de autoextração, autoextração ambulatorial e autoextração assistida ou supervisionada. A ambulatorial é aquela vítima que já está andando e que você já fez a avaliação clínica com base em algum critério, percebe que não tem nenhuma lesão, ela pode ir andando até a ambulância. Outra possibilidade é você manter ela em pé, fazer toda a avaliação clínica com base no Nexus ou no CCR ou em algum fluxograma que utilizam eles como base, em seguida fazer a orientação dele de sentar até a maca e ele ficar em decúbito dorsal em ângulo zero para ser transportado em restrição de movimento da coluna completa. Por exemplo, se você achou necessário que ele seja feito a imobilização completa. Outros guidelines também sugerem, como o consenso americano, outros guidelines utilizam essa técnica, ok? A prancha rígida é uma técnica para retirar a vítima do chão. Então, do chão, existem 2 possibilidades, propriamente dito, né? O uso do dispositivo de prancha rígida e o uso de dispositivo de scoop. Tanto a prancha rígida quanto a scoop, você pode utilizar, caso tenha de 5 a 6 socorristas, 5 a 6 profissionais, perdão, você pode utilizar a técnica de elevação da vítima, aqui no Brasil conhecida como elevação à cavaleira. Ela manipula menos ainda o pescoço do que o rolamento 90 graus. O guideline da Dinamarca nos recomenda isso, deixar o rolamento 90 graus em últimos dos casos. Por exemplo, quando a vítima está em decúbito ventral, que você vai ter que fazer o rolamento 180 graus. Fora isso, não utilizar o rolamento, porque a manipulação da cervical é muito maior, ok? A scoop, você percebe a recomendação dela em vários guidelines, para não dizer em todos, né? Não é um dispositivo novo, eu mesmo já postei vários vídeos e até fotos da década de 70 utilizando a scoop no Brasil. Nós temos
dados da década de 80 na utilização da Scoop, da década de 90 em São Paulo, utilizaram muito a Scoop, e hoje, cada vez mais, sendo um dispositivo mais utilizado no atendimento pré-hospitalar. Por quê? Pela sua facilidade. Percebam que você pode utilizar a Scoop na vítima instável, é a melhor opção, né? Então, na vítima instável, você abre mão da pancha, né? Utiliza a pancha rígida, porque não pode perder tempo, e aí você tem que fazer uma restrição minimalista. Mas na vítima estável, caso você tenha uma pancha Scoop, é a melhor opção. Você pode utilizar com 2 profissionais, com 3, com 4. Existem várias técnicas que nós treinamos nos nossos cursos, por exemplo. E os guidelines sugerem. Aqui, mostrando, por exemplo, como é fácil retirar a Scoop, ou já dentro do hospital, ou para a maca vácuo, ou para uma maca simples. O transporte pode ser utilizado uma maca simples. Qual a conclusão desse curso, desse vídeo, perdão? A conclusão desse vídeo é: você deve utilizar o melhor dispositivo que você tiver naquele momento. Ah, Wesley, eu trabalho no serviço que eu não tenho Scoop, não tenho possibilidade de fazer retirada a 0 grau, porque eu tenho poucos profissionais, sou só eu mais um condutor, e aí eu só tenho a pancha rígida, eu só tenho um colete de mobilizador da coluna, que é o CAD, e eu só tenho a retirada rápida. Eu te sugiro a retirada rápida, com 2 pessoas, se houver a possibilidade de fazer sem piorar a situação do doente. Não, não tenho, eu só consigo fazer a retirada com 2 pessoas com CAD. Então saiba que você está utilizando da pior técnica hoje que a ciência diz para o momento. Então não quer dizer que você está errado, só está fazendo a pior técnica para aquele tipo de evento. Até a próxima.